100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Muito bom dia, juntos no Melhor Mix, 7h02. Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019 e vamos aos destaques do programa. Governadores de 6 estados pedem suspensão da ação sobre partilha dos royalties no STF. IFE conquista primeiro curso de doutorado profissional. IPCA mostra deflação de 0,04% em setembro e cai abaixo de 3% em 12 meses. Senado aprova mecanismo para facilitar empréstimos a micro e pequenas empresas. INSS vê corrida pela aposentadoria e nega mais de metade dos pedidos. Dólar comercial operou com alta de 0,28% ao dia, negociada a R$ 4,10. Arroba do boi gordo com nova alta negociada a R$ 154,50 à vista no estado do Rio. Saca 50 quilos de açúcar cristal com alta de mais 0,11% ao dia, cotada a R$ 64,88. Esses são os destaques do programa de hoje. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos 997971007. Mix Notícias. E vamos à temperatura no momento, 21 graus e máxima podendo chegar a 27. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, chove a qualquer hora. Nesse momento também chove em toda a cidade. E no trânsito? O trânsito está fluindo bem na Beira-Valão em ambos os sentidos, tendo maior movimentação nas imediações do mercado municipal. Ponte da Lapa com fluxo moderado, maior intensidade no sentido centro. Formosa, da Conselheiro José Fernandes até a Beira-Valão, trânsito lento, mas sem retenções. Benta Pereira e Voluntários da Pátria, próximas escolas, com pequenas retenções na área de desembarque de alunos. No Trevo da Penha, a movimentação é bem intensa, principalmente quem vem do Imperial no sentido centro e também no sentido contrário. Além disso, em toda 28 de março chove e o trânsito, a gente pede aí mais atenção. Na BR-101, na área urbana, no momento da segunda passarela até a Ponte Alaí Ferreira, o trânsito é intenso, como também na rotatória do Shopping Estrada, com trânsito lento até Ururaí. Já no sentido Rio, há retenções próximas à Ponte Rio-Niterói e chove em toda a pista. Mix. Juntos no melhor mix. O governo do estado do Rio de Janeiro, juntamente com outros 5 estados, protocolou na tarde desta quarta-feira um pedido de suspensão por 6 meses da tramitação da ação direta de inconstitucionalidade que questiona a lei que prevê a redistribuição dos royalties do petróleo, com vistas à proposição de uma audiência de conciliação entre os estados e o Distrito Federal no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Instituto Federal Fluminense ofertará seu primeiro curso de doutorado profissional em modelagem e tecnologia para o meio ambiente, aplicadas em recursos hídricos. A aprovação do curso foi divulgada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior nesta quarta-feira, ontem, dia 9. A previsão é de que ele seja oferecido no campus Centro, já no primeiro semestre de 2020. Mix Notícias. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, recuou 0,04% em setembro, influenciada principalmente pela queda nos preços de alimentos, segundo divulgou nesta quarta-feira, dia 9, o IBGE. Trata-se do menor resultado para o mês de setembro desde 1998. O Senado aprovou nesta quarta-feira por unanimidade um projeto com o objetivo de facilitar a concessão de empréstimos para micro e pequenas empresas. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2015, agora vai à sanção presidencial. A proposta institui a Sociedade de Garantia Solidária, que oferecerá a garantia necessária à obtenção de crédito por parte dessas empresas. 100.7 Mix. O receio de ser prejudicado pela reforma da Previdência tem feito muitos brasileiros correrem às agências do INSS. Mas, ainda sem direito à aposentadoria, a maioria tem visto seus pedidos negados pela entidade. Dados do INSS mostram que, em 2019, até o dia 25 de setembro, dos 1.613.541 pedidos de aposentadoria, 713.428 foram concedidos, ou seja, 55,8% foram recusados e 44,2% aprovados.
O Tribunal de Contas da União aprovou ontem as regras para o mega leilão do petróleo excedente da chamada Sessão Onerosa, marcado para o dia 6 de novembro. Em 2010, a União e a Petrobras assinaram o acordo da Sessão Onerosa que permitiu à estatal a exploração de 5 bilhões de barris de petróleo na Bacia de Santos. À época, a Petrobras pagou 74,8 bilhões de reais por esse direito. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que, por enquanto, permanecerá no PSL e comparou a crise no partido a uma briga de marido e mulher. Bolsonaro deu a declaração ao conceder uma entrevista coletiva na qual foi questionado sobre a crise envolvendo o partido ao qual é filiado desde o ano passado. O plenário do Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira, ontem, dia 9, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2020. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Este projeto é a base utilizada pelo governo para elaborar a proposta de orçamento da União para 2020. Entre outros pontos, o texto relaciona as metas e prioridades da administração federal. O melhor mix. O valor do salário mínimo a partir de janeiro do ano que vem será de R$ 1.040. O percentual de 4,2% que será aplicado ao salário mínimo no próximo ano corresponde à previsão de inflação para este ano, correspondente ao INPC. Por se tratar de uma estimativa, é possível que ocorra até o fim do ano alguma variação neste valor de R$ 1.040. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ontem um pedido de licenciamento à OAB do Distrito Federal. A solicitação ocorreu após as representações protocoladas contra Janot, junto à entidade, pelo governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e o senador Renan Calheiros. Com o gesto, o ex-procurador-geral da República busca fazer uma política de boa vizinhança junto à OAB e evitar que a entidade seja atingida pela repercussão dos fatos que o envolvem. Mix Notícias. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, entrou na Justiça na última terça-feira, dia 8, para que o MEC refaça a consulta pública do Futurice na proposta da pasta para alterar as formas de financiamento das universidades federais. Segundo o MPF, a consulta feita pelo MEC entre julho e agosto deste ano não cumpriu minimamente os requisitos legais na área. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente um projeto de lei que determinava a disponibilização de serviços de psicologia e de serviço social na rede pública de educação. O veto, publicado ontem no Diário Oficial da União, será analisado pelo Congresso, que pode mantê-lo ou derrubá-lo. O governo do Rio receberá 2,363 bilhões de reais com um novo acordo para a distribuição do dinheiro que será arrecadado com o mega leilão de petróleo. O valor é 149 milhões de reais, menor que o montante que o Estado receberia, caso fosse mantido na Câmara o texto do Senado sobre o assunto. Antes, o Estado receberia 2,512 bilhões de reais. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis vai leiloar hoje, daqui a pouco, a partir das 9 da manhã, 36 blocos exploratórios de petróleo e gás. As áreas que serão ofertadas sob regime de concessão estão nas bacias sedimentares marítimas de Pernambuco, Paraíba, Jacuípe, Camamu, Almada, Campos e Santos. Mix Notícias. Um grupo de pesquisadores estudando a origem do óleo que está desaguando nas últimas semanas em praias do Nordeste trabalha com a hipótese de um navio afundado décadas atrás estar sofrendo novo vazamento. O número de focos registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em Terras Indígenas nos 9 primeiros meses deste ano é o maior desde 2011 e representa o dobro do que foi verificado no ano passado. O secretário de Avaliação e Planejamento do Ministério da Economia, Alexandre Manuel, afirmou que a proposta de reforma tributária do governo vai prever a revisão de cerca de 100 bilhões de reais concedidos por meio de subsídios, renúncias fiscais até 2022. E vamos às cotações. Dólar comercial operou com alta de 0,28% ao dia, negociada a R$ 4,10. A fonte Valor Econômico. Arroba do boi gordo com nova alta, negociada a R$ 154,50 à vista no estado. Fonte Scott Consultoria. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal com alta de mais 0,11% ao dia, cotada a R$ 64,88. Fonte CPE Exalc. Mix Notícias.
O governo do Rio de Janeiro faz os ajustes finais em um pacto de medidas para ampliar o número de voos nos aeroportos do estado e reaquecer o turismo. O plano foi desencadeado pela redução da alíquota do ICMS sobre o querosene da aviação de 12% para 7%, aprovada em julho. O sobrepeso está levando os brasileiros a viverem quase 3 anos e meio a menos do que a média esperada, aponta relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O número está acima da média dos demais países, que é de 2 anos e meio. O melhor mix. Juntos no melhor mix. As usinas e destilarias do Centro-Sul do Brasil processaram pouco mais de 35 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de setembro da safra 2019-2020. O volume é 26,06% maior que o total de quase 28 milhões de toneladas moído em igual período da safra passada, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. As exportações totais de café do Brasil em setembro somaram 3,23 milhões de sacas de 60 quilos, o melhor resultado para o mês nos últimos 5 anos e em alta de 2,6% em relação a igual período de 2018, informou ontem o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Mix Notícias. Pela 24ª rodada do Brasileirão 2019, iniciada ontem, o tricolor carioca, jogando na casa do adversário, ficou no empate sem gols com o Cruzeiro e se manteve na 15ª colocação com 26 pontos. Já o Botafogo, jogando em casa, conseguiu um ótimo resultado ao vencer o Goiás por 3-1 e mesmo com os 3 pontos a mais, se manteve na 12ª colocação, agora com 30 pontos. Vasco e Flamengo encerram hoje a 24ª rodada, onde o Gigante da Colina, às 7h15 da noite, enfrentará o Avaí na ressacada e o Flamengo, às 8 da noite, no Maracanã, irá receber o Atlético Mineiro. E dentro de 4 minutos, a seleção brasileira estará em campo no amistoso contra Senegal, em jogo em que Neymar estará completando 100 jogos pela seleção brasileira. Juntos o melhor mix. Mix! E agora nós vamos à nossa equipe Mix de reportagem nas ruas. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem está aqui em São Francisco de Itabapoana, mais precisamente no posto na entrada da chegada. E conversando aqui, a gente reparou muitos caminhoneiros parados, né? E vamos conversar com esses produtores, essas pessoas que fazem aí o transporte da principal fonte de renda aqui do município, que é a agricultura. Para você ter ideia, existem mais de 100 milhões de pés de abacaxi plantados aqui em São Francisco, que é o terceiro da produção nacional. Só que o grande problema deles, que é recorrente, as estradas vicinais estão em péssimas condições. Então isso dificulta o transporte, não é, desse abacaxi e dos outros produtos agrícolas também para a distribuição maior. E a gente percebe, né, que essas estradas sofreram muito mais agora com a chuva. Logicamente a chuva é bem-vinda para o agricultor, mas em compensação danifica muito mais as estradas vicinais, que dão acesso a esse território enorme que é São Francisco, né, um produtor rural, uma força na produção econômica aqui da cidade e dificulta muito aí o transporte desses produtos agrícolas. Então a gente pede aí as providências, né, que sejam tomadas rapidamente para ajudar aí os produtores rurais no escoamento da sua produção. A gente volta a qualquer momento aqui de São Francisco com mais informação. Informações direto das ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, estamos aqui em São Francisco de Itabapoana, já fizemos um flash aqui falando das estradas vicinais e recebemos uma ligação, já que a equipe está aqui, o ouvinte bem atento já mandou um WhatsApp para o 997971007, reclamando das condições das estradas de acesso às praias. A gente entrou um pouquinho aqui na estrada que liga São Francisco a Santa Clara, parece mais um rally, né? Buracos, sem manutenção nenhuma. Na RJ 232, que liga São Francisco a Guaxindiba, as condições são precárias, principalmente depois de Manguinhos. Aí elas viram, né, a RJ 196, que vai em todo sentido até lá, a Lagoa Doce. São péssimas as condições das estradas, né? Então, o verão está se aproximando e está fugindo até os turistas, né? Que é uma outra fonte de renda aqui para São Francisco. A gente está percebendo também que aqui no trevo há muitos buracos, né? No trevo de chegada aqui. E na pista também principal aqui, falta de manutenção é uma coisa notória. A gente talvez volte com mais informação aqui de São Francisco de Itabapoana para Mix 100.7. Você ouviu Mix Notícias.